Vamos falar um pouquinho sobre indicadores comerciais? Me conta uma coisa, você é acostumado a medir indicadores comerciais de qual forma? Você foca mais nos indicadores do funil? Você foca mais nos indicadores de atividade? É interessante ter esse discernimento porque eles vão retratar momentos diferentes do processo e alguns deles refletem melhor o resultado que você vai ter do que outros. Por exemplo, quando nós pensamos em indicadores de produtividade, eles normalmente são bem atrelados ao funil e às métricas financeiras. Então, nós temos, por exemplo, o MQL, que pode ser desde um lead gerado no fundo do funil pelo marketing, numa página, por exemplo, de Fale com o Consultor, até uma reunião agendada por outbound. Você tem o SQL, que pode ser o lead gerado por vendas, né, que vendas assumiu a partir do marketing, ou uma proposta enviada, o que é muito comum no cenário de outbound. Você tem ali também oportunidade, que basicamente são os leads que estão em forecast, quando você pensa em outbound, e inbound, os leads que você já encaminhou uma proposta. Existem alguns outros indicadores, como por exemplo o SAL, que é o Sales Accepted Lead. Normalmente eles acontecem em organizações onde existe um volume muito grande de inbound e vendas pode ou não aceitar os leads que estão vindo. Então tem esse discernimento. Não recomendo muito usar, a não ser que você tenha uma operação bem madura em termos de indicadores, mas se você já roda um processo de inbound há bastante tempo, se você já tem uma estrutura comercial bem madura, eu acho que pode ser interessante. Ainda mais, como eu disse, para altos volumes de leads que chegam, você ter essa segmentação. Ao mesmo tempo, você também tem os indicadores financeiros do processo, que são basicamente os valores em aberto em cada uma das etapas. Você pode considerar isso mais ou menos como uma cura. Então, dentro dessa cura, por exemplo, se você tem R$ 150.000 em aberto na etapa que é referente ao seu indicador de MQL, e você tem uma conversão de MQL para novos clientes de 10%, você sabe que dentro daquele mês a sua expectativa é fechar até R$ 10.000, por exemplo. Então, você pode ter uma cura para cada uma dessas etapas que eu comentei, né? MQL, SQL, oportunidades, SAL também, se estiver no seu processo. E esses indicadores são os indicadores de produtividade. Eles basicamente vão refletir o resultado que você vai atingir. Então você tem uma noção maior de como controlar suas taxas de conversão, você tem uma noção maior de como impactar positivamente cada um deles. Então, por exemplo, caso o volume de MQL esteja caindo, você pode fazer algumas ações de marketing para poder alavancá-los, algumas campanhas pagas. Ao mesmo tempo, você pode aumentar o volume de leads gerado a partir de listas para o processo de outbound. Se o seu volume de SQL está caindo, você pode entender um pouquinho se os leads que estão chegando com o MQL são pertinentes ou não, se o marketing só está empurrando leads para frente, se o pessoal de outbound só está empurrando leads para frente também. Então você consegue ter um pouco mais de controle sobre eles, diferentemente, por exemplo, dos indicadores de esforço, que são, por exemplo, as ligações, os e-mails enviados, contatos via WhatsApp, social selling no geral, né, LinkedIn, por exemplo, que você pode, por exemplo, prospectar 10 empresas em um dia, em e-mail, converter 3 reuniões, 3 MQLs, por exemplo, ou você pode prospectar 50 em um dia e não converter nenhum. Então, isso são indicadores que eles são muito importantes na medida que eles dizem se a equipe está ou não trabalhando, mas eles não necessariamente refletem o sucesso do processo. Muita gente vai dizer, no longo prazo eles refletem sim como o resultado vai evoluir, porque você vai atingir uma média ali a partir de um ano, você vai calcular a parte do que você gerou de oportunidade, a parte do volume de ligações que você fez, mas para esses cenários eu sempre faço um exercício de deixar quem fala isso conflitar a realidade. Falar, beleza, se 10 ligações são suficientes para poder bater a meta por dia, experimenta no próximo ano fazer 10 ligações um dia e ver se efetivamente as coisas vão evoluir como você espera. E isso porque tem dias que para poder marcar uma reunião, você faz uma ligação e já consegue bater sua meta. Tem dias que você tem que fazer 10, tem dias que você tem que fazer 20, 30, 40, 50, 100. Depende muito de sazonalidade, do mercado que você atua, enfim. São variáveis infinitas a serem medidas nesse tipo de cenário. Então, quando você chega numa média de 10 ali, ou uma mediana de 10, não necessariamente quer dizer que você fez 10 ligações todos os dias e converteu.
quer dizer que o volume médio de atividades que você executou para poder gerar aquele resultado foram 10, o que não quer dizer que se você fizer 10 atividades todos os dias, você vai bater aquele resultado, porque tem dias que vão precisar de muito mais, alguns outros muito menos, existem feriados, a gente está convivendo com uma pandemia, né? Então isso é uma coisa que impacta também. Então, resumidamente, se você quer efetivamente acompanhar indicadores que vão retratar o sucesso do seu processo, foque em indicadores de produtividade, os indicadores do funil, basicamente os indicadores financeiros, ao invés de indicadores de esforço, que são sim importantes serem analisados, mas não perca muito tempo tentando fazer análises muito mais elaboradas do que saber se a equipe está trabalhando ou não.